Então, a terceira parte do nosso mini treinamento, que é, como nós explicamos, e sempre é pouco repetir, porque é um assunto fora do cotidiano do mundo, né? É um assunto que interage com o mundo. Na primeira parte nós falamos da questão temática, esfera do conhecimento temática, engenharia civil e geotécnica do mundo. Engenharia civil, uma atividade do homem, no plano horizontal. O problema é como desenvolver essa atividade, né, que é a engenharia civil e geotécnica, com uma gestão cristã, que é o que eu falo na segunda parte. Como eu faço a gestão disso? Se o problema é muito mais a questão do problema técnico, um problema de relacionamento com pessoas, um problema de relacionamento com as coisas. Com qual objetivo? O objetivo é fazer uma gestão cristã. O que é gestão cristã? Gestão, acho que todo mundo sabe, põe no Google. Cristã. Cristã é para a glória de Deus. Cristã é para aquele que tem um pequeno Cristo. Isso é espiritual. E quando fala que cristão é um pequeno Cristo, significa que esse pequeno Cristo vai crescer, vai se desenvolver. Quando fala em novo nascimento, fala de uma vida espiritual. Um nascimento para uma vida espiritual. Então você é nenê, ou um novo nascido, depois você é um jovem, e depois você é um pai, na linguagem da própria Bíblia. Né? Em função da sua maturidade. É o que nós falamos aqui, nessa terceira parte, que é a experiência dessa vida espiritual. Que está ligado muito mais aos eventos do que ao tempo. Né? E isso depende do propósito de Deus para cada um. Deus teve um propósito com o filho dele, que viveu 33 anos e meio. Hoje, com a minha idade, é metade da minha idade física. Assim como eu digo que eu tenho cerca de 15, 16 anos de idade de vida espiritual. Ou seja, um jovem adolescente. Bom, vamos para o vídeo que eu sempre utilizo, né? Forma de vídeo para pastores, com preletores que sabem muito mais e estudam há muito mais tempo do que a gente, para falar da Bíblia, né? E é isso que a gente vai colocar aqui, tá bom? E isso está lá na playlist de Dinamis 7 de perfeição, número 19, tá bom? Vamos escutar. Da verdade, porque a verdade para nós é pessoal. A verdade para nós está contida naquele que disse: Eu sou a verdade, e não uma verdade. Não é? E se nós somos o povo dele, comprado por ele, então nós somos o povo da verdade. Essa é a nossa marca. Né? Então toda a nossa experiência espiritual ela será checada pela verdade. Nós não andaremos em termos subjetivos. E nem acharemos que as verdades de Deus são negociáveis. E nem achamos que o mundo evoluiu tanto que nós estamos na era pós-verdade. Irmãos, Deus tem atuado nesse chamado mundo pós-verdade, como sempre atuou, mas de uma maneira ainda mais visível, né? Nós o vemos por sua graça, de duas maneiras. A primeira é através de uma soberania restritiva. Se esse Deus bondoso, fiel e amoroso que temos, que conhecemos, não estendesse sua mão e não interviesse com sua soberania restritiva, nós já teríamos nos engolido vivos como geração, devorado uns aos outros. Então Deus intervém com sua soberania restritiva. Ele coloca limites no que o homem é e no que o homem faz. Do contrário, não haveria geração há muitos séculos. A segunda maneira, Deus intervém com a sua soberana graça. Então, por um lado, digamos, sua soberana mão, sua soberania restritiva. Ele diz não e é não, porque ele intervém. Por outro lado, ele intervém com sua soberana graça. E essa sua soberana graça, particularmente, é a sua intervenção na igreja. Agora, queridos irmãos,
Quando a igreja for retirada, o que será desse mundo chamado pós-verdade? O mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que o detém. Paulo diz aos Tessalonicenses. Então, que era e que hora nós estamos vivendo como igreja do Senhor? Quantos desafios! E como nós precisamos ser o povo da verdade que anda na simplicidade da verdade. E que checa sua vida, experiências, viver pela verdade. Então, deixa eu citar alguns exemplos para que isso fique mais claro para nós. Primeiro exemplo de subjetivismo. Senhor, nos ajude a checar nossa experiência e nosso coração. Número 1. Busca de sensações como evidências da fé. Não estamos interessados em falar de subjetivismo do mundo. Estamos interessados em falar de subjetivismo no cristianismo, para que nós sejamos checados. Então, o primeiro grande desafio que enfrentamos é essa questão de buscar sensações como evidências de fé. Agora, muito interessante que se nós abrirmos nossas Bíblias, vamos fazer isso? Abra, por favor, no livro de Cantares. Aqui recebemos uma graciosa ajuda nesse tema experiência espiritual, no que concerne ao perigo da busca das sensações para evidenciar a fé, enquanto devia ser o contrário. É a fé que produz os verdadeiros sentimentos espirituais. Por que seria um erro buscar sensações como evidência da fé? Parece que esse tema é um tema apenas para novos convertidos, né? E talvez alguns de nós pensem que já passaram dessa fase e não tem necessidade mais de buscar sensações como evidências da fé. Mas permitimos que o Senhor nos sonde, irmãos, nós realmente iremos ver o quão dependente nós somos de sensações, para que tenhamos a nossa vida de fé confirmada. E não chegamos a nada, porque o caminho de Deus é o contrário. É a genuína fé nos concedendo verdadeira experiência, ou sensações, ou sentimentos espirituais. Veja o livro de Cantares nessa sequência interessante. Olha o capítulo 3. Você sabe que esse é um dos livros mais mal interpretados da Bíblia, né? Alguns acham que ele puramente se refere ao relacionamento matrimonial. É uma posição, de modo geral, de muitos. Outros o interpretam de maneira linda, se referindo ao caminho do crescimento e da experiência espiritual. E concordamos com esses últimos. Não entendemos que esse é um livro apenas de relacionamento matrimonial, mas sim relacionamento de Cristo, da igreja e do crescimento espiritual. Então, apenas uns detalhes sobre ele. Olha o capítulo 3. Essa voz da esposa em direção ao seu esposo. Olha o que ela diz. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado de minha alma. De novo, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, lhe perguntei, vistes o amado de minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Primeiro passo. O amado, nesse livro de Cantares, usa o que podemos chamar de um dispositivo do amor. O que ele quer fazer, se você ler o livro com o mínimo de atenção, é treinar a noiva para um relacionamento mais consistente de amor, de fé, de dependência, de comunhão e de tudo. Ele está treinando essa esposa. Então, no início, ele é tão volúvel, mas quando o livro vai terminando, nós vemos uma esposa muito mais amadurecida. Então, é um caminho progressivo nesse livro. Observe o que esse amado fez aqui. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei e não o achei. Onde será que esse amado foi? Que ele não estava no seu leito de noite, junto com a sua amada, não é? Dispositivos do amor. O Senhor, vamos colocar em outras palavras, frequentemente retira de nós o senso da presença dele. Não a presença dele, o senso da presença dele. Para que nós sejamos treinados a viver da fé. E esse é o objetivo de Deus. Agora, Fantástico, né, pessoal? Vou até repetir para treinarmos amanhã essa questão da fé e a ligação com esse livro de Cantares, né?
que realmente quando você conhece, ouve, lê, ele fala muito de uma relação do noivo e de noiva, e a gente pensa no homem e na mulher, no plano horizontal. E não é. Ele é totalmente espiritual, onde que a noiva é os novos nascidos. E o noivo é Jesus Cristo lá no céu. Então ele trilha sobre isso, onde ele acabou de explicar que o noivo tira o senso de presença, mas ele está presente. Então a gente não tem aquele senso que Cristo está conosco, mas ele está. Está conosco é um cristão verdadeiro. E daí que nós fomentamos o empreendedorismo geotécnico. Cristão verdadeiro e produtivista. É um geotécnico que anda na presença de Cristo e que tem Cristo como cabeça. Essa é a pegada, tá bom? Até amanhã, nosso. Até amanhã não, tá? Hoje à noite, hoje é quinta-feira. E à noite nós temos a live, né, às 19 horas. Quinta, sexta e sábado, live às 19 horas, tá bom? Então, até a live à noite, se Deus quiser. Tchau, tchau.